Bem, gente, então como eu falei para vocês, segue aí o esqueminha da matéria que nós vamos começar agora, que é a morfologia, estrutura das palavras. O que é a estrutura das palavras? É o processo de formação das palavras, né? Nós sabemos, vocês sabem que nós temos palavras que são primitivas e palavras que são derivadas, né? Então hoje a gente vai estudar basicamente o processo de formação das palavras derivadas. E aí nós vamos ter uma informação aqui que é o morfema. O que é o morfema? O morfema é a unidade mínima significativa de uma palavra, tá? Então, olha lá, unidade mínima de valor da palavra. Então, você tem aqui, ó, a palavra carro e você tem a palavra bonito. Vamos lá. Então, da palavra carro é a palavra primitiva. Nós temos a possibilidade na palavra carro de formar o plural. É só acrescentar o S. Então, esse S aqui, ele é um morfema. Por que ele é um morfema? Porque em determinadas palavras, ele vai ter a função de plural, tá? A mesma coisa, o morfema que vai definir masculino e feminino. Eu tenho a palavra bonito, eu tenho a palavra bonita, eu tenho a palavra bonitos e bonitas. Então, o que acontece aqui? Na palavra bonito, o O e o A, ele vai ser um morfema, tá? Por quê? Porque ele vai ter a função de indicar masculino e a função de indicar o feminino, tá? Muito bem. Os morfemas, eles podem ser lexical ou gramatical. Muito bem. Lexical. Lexical é quando ele vai fazer parte de uma palavra base, tá? Então, olha lá, palavra que contém a base, que contém o radical. Então, o morfema lexical é aquele que vai indicar o quê? Que vai ter a palavra base, a palavra de origem e vai indicar uma nova palavra, vai indicar uma palavra derivada. Então, olha lá, então ele vai ter o radical na sua base. Então, olha lá, você tem a palavra ruas, ao radical rua nela. Você tem a palavra garotada, ao radical garota nela. Você tem a palavra dançavam, olha, dance é o radical, tá? Esse é o morfema lexical, é essa base, é esse radical. O radical vai ser um morfema lexical, ok? E nós vamos ter os morfemas gramaticais. Os morfemas gramaticais são aqueles que vão agregar a base, agregar ao radical. Então, são aqueles morfemas que vão indicar plural, vão indicar masculino, feminino, vão indicar tempo e modo verbal. Então, olha aí, olha, o morfema gramatical nas mesmas palavras que eu apresentei acima vão ser o S, o ADA, o AVAM. São aqueles elementos que são agregados ao radical. Então, voltando, olha lá, o lexical, o morfema lexical é a base, é o radical. O morfema gramatical são aqueles elementos que são acrescentados à base para formar uma palavra derivada, ok? Ok? Então, olha lá, ó, partes agregadas ao radical, tá? Muito bem. Quais são esses morfemas? Então, vamos lá, gente. Quais são os morfemas? Raiz. Raiz, gente, é aquela parte da palavra que tem origem numa outra língua. É a origem da palavra. Então, nós temos raízes latinas, raízes gregas, tá? Por quê? Porque a nossa língua tem origem em outras línguas, né? A origem da nossa língua é latina. Então, a raiz é aquela base que nós temos da palavra que tem uma origem em outra língua. Muito bem.
O radical. O radical é a base da palavra que vai formar outras palavras. Então, vocês viram aí, olha, nos exemplos que eu dei anteriormente. Rua, já tá embaçando aqui, né? Rua é o radical. Garota é o radical. Dance é o radical. Ou seja, é aquela base de onde todas as outras palavras derivadas irão se formar. Ou seja, elas vão estar presentes em todas as outras palavras derivadas, ok? Os afixos. O que são os afixos, gente? São os prefixos e são os sufixos. Prefixos são elementos acrescentados antes da palavra de origem. Sufixo são elementos acrescentados depois da palavra de origem, né? E no caso dos afixos, eles vão formar novas palavras, tá? Os afixos, eles serão acrescentados nas palavras para formar novas palavras, tá? Muito bem. Então, é o caso de infeliz, infelizmente, né? Eu tenho a palavra feliz, mas eu acrescentei o in antes, eu formei a palavra infeliz. Eu acrescentei o in e o mente, eu formei a palavra infelizmente. Então, são os prefixos e os sufixos, tá? Tranquilo isso, não tem problema. Agora, vamos aqui nas desinências. Aí agora a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, tá? Vamos nas desinências. A desinência são aqueles elementos que vão flexionar a palavra, que vão mudar a palavra, tá? Então, nós vamos ter as desinências nominais e as desinências verbais. As desinências nominais são aquelas que vão alterar a palavra em gênero e número, tá? Então, as desinências nominais é quando você forma o feminino e o masculino, bonito, bonita, e o plural, bolas, tá? Então, isso é a desinência nominal. Agora, a desinência verbal, gente, é aquela que vai indicar tempo, modo, número e pessoas. Então, são aquelas desinências que vão permitir com que todos os verbos sejam conjugados, tá? Então, nós temos, por exemplo, aí, o verbo andávamos. Vocês estão vendo que o verbo andávamos é um verbo que já está conjugado, né? Ele vem do verbo andar. Então, nós temos várias referências nesse verbo aí. Esse verbo, ele vai ser destrinchado. Eu vou destrinchar esse verbo para vocês conseguirem ver quais foram as desinências que foram acrescentadas, juntadas a esse verbo de origem para formar esse verbo indicando aí o tempo e o modo dele. Então, olhem lá. O verbo andávamos, ele tem o radical and, ou seja, aquele que não vai mudar. Você pode conjugar o verbo em todos os tempos, em todos os modos, que esse verbo, como ele é regular, o radical dele vai se manter. Nós temos o a, que é a vogal temática. A vogal temática que vai indicar que esse verbo é da primeira conjugação. A, muito bem. O and mais o a vai formar o tema do verbo andar. O tema é o radical mais a vogal temática. Muito bem. O vá é a desinência modo temporal, indica o modo e o tempo. É o indicativo e o pretérito. O vá indica o indicativo, o modo indicativo e o tempo pretérito. E o mos vai ser uma desinência número pessoal, indica a primeira pessoa do plural. O mos indica a primeira pessoa do plural. Tá vendo? Então, gente, o que acontece? A desinência verbal vão ser as partes que vão formar o verbo, né? Então, vai destrinchar o verbo aí. Muito bem. Vogal temática, eu já passei ali a informação para vocês.
né? A vogal temática é aquela vogal que vai indicar a conjugação do verbo. Então vamos lá, olha lá. Primeira conjugação são os verbos terminados em A. Cantar, falar, né? Jogar, todos. Segunda conjugação são os verbos terminados em er. Correr, valer, né? Dizer. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Então, a vogal temática é aquela vogal que vai estar no verbo e que vai te indicar qual conjugação ela tem. Muito bem. Essa vogal temática, juntamente com o radical, vai formar o tema, tá? O tema é a junção da vogal com o radical. Então, olha lá, olha. Quando eu tenho lá no verbo andávamos, o and com o a vai formar o tema. Então, o tema vai ser andar, andar. Ah lá, radical mais vogal temática forma o tema. Tá vendo? Muito bem. Então, aqui, olha, eu coloquei aqui embaixo para vocês o verbo amar, né? Você tem o radical o a, vogal temática, o r, desinência modo temporal, né? E o tema ama. Então, eu destrinchei o verbo amar aí para vocês. Muito bem. Essa, gente, é a estrutura das palavras, que é o que a gente viu aqui agora. Estrutura das palavras é o processo de partes das palavras que nós temos. A base única, que é a unidade única, que é a base da palavra, e a formação das suas palavras derivadas. E aí todos os elementos que vão estar presentes na palavra para formar palavras derivadas, que vão ser os morfemas, né? Que é a partícula menor da palavra que tem significado, tá? Muito bem. Esse foi o esqueminha que eu passei para vocês de estrutura de palavras, tá? Qualquer dúvida podem me chamar no privado e peço a vocês que façam os exercícios relacionados a esse assunto, ok?